com você ou com quem você me indicar. Falando em jogo sem torcida, é o destaque de abertura desta edição já ia falar do... Nossa Senhora. Já ia falar do nosso Boa Tarde, Minas. Meu Deus do céu. Querendo puxar o tapete do Edu. Dos nossos donos da bola que tá no ar. Veja aí. Adversário duro pela frente, mas para sonhar com a Libertadores, é preciso vencer. O empate contra o Bragantino fez com que Fernando Diniz tivesse que recalcular a rota. Apenas um pontinho a mais. Longe de ser o suficiente para evitar ser ultrapassado pelo embalado Corinthians. A chance de conseguir uma vaga para a Libertadores é de apenas 32%. Eu acho que o time fez um primeiro tempo moroso, assim, com pouca velocidade na troca de passe. E no segundo tempo a gente teve um domínio muito amplo da partida, mereceu fazer mais de dois gols. A gente teve muitas chances de finalizamos muito perto da área, de dentro da área. Muita bola que atravessou a área, muito escanteio. E a gente sai com um gosto muito amargo desse empate. Porque a equipe, mais uma vez, assim como aconteceu contra o Grêmio, produziu para poder vencer a partida. Vitórias que não têm sido uma realidade para Fernando Diniz. À frente do Cruzeiro foram 12 partidas. Somente 2 vitórias, sendo uma na Copa Sul-Americana e outra diante do Criciúma. Agora, contra o Palmeiras, o técnico tem uma série de problemas. Vidalba jogou no sacrifício contra o Bragantino e Gabriel Veron nem relacionado foi. Já Álvaro Barreal e Lucas Romero ficarão de fora, cumprindo a suspensão pelo 3º cartão amarelo. A gente precisa colocar a bola para dentro. E nas poucas chances que os adversários têm, hoje e contra o Grêmio, o Cássio praticamente não fez defesa alguma. A gente não pode tomar um gol com um volume tão baixo de finalização do adversário. Mas o maior desfalque vem das arquibancadas, já que o jogo terá portões fechados por determinação da CBF. O governo de Minas havia pedido à entidade que tivesse torcida única no confronto, por conta de receio de alguma represália de torcedores do Cruzeiro contra o Palmeiras. É bom lembrar que em outubro, um cruzeirense, membro de uma organizada, foi morto em uma emboscada da Mancha Alviverde. Na noite desta quarta, Fernando Diniz tem mais uma oportunidade para mostrar que ainda tem uma solução para a temporada do Cruzeiro, tanto nesta quanto na próxima. Ó, que o que eu tinha para falar, eu falei agora no Boa Tarde Minas. Mas vou repetir parte do que eu disse. O governo do estado se meteu nos 2 jogos, do Atlético contra o Flamengo e agora do Cruzeiro, e se deu mal. Porque ele não cumpriu o que ele prometeu contra o Flamengo e hoje se meteu de novo. É o grande responsável, a pessoa do seu vice-governador, Matheus Simões, que é o grande responsável por tudo isso que está acontecendo. Então o Cruzeiro está sendo prejudicado pelo papel do governo do estado de Minas Gerais. A falência múltipla dos órgãos envolvidos no jogo. Tá aí, ó, exposta, colocada a todo mundo. Porque se não tivesse mexido em nada, a polícia não garantiu. Mas por que foi, inclusive, se posicionar hoje de manhã? Vocês sabem, todo mundo sabe, todos os órgãos envolvidos sabem que não tem tempo para o operacional para um jogo de futebol 7 da manhã do dia do jogo. Todo mundo sabe. Então, não, vamos posicionar hoje de manhã, tá tudo errado. A polícia, todas as vezes, falei aqui, ó, todas as vezes que entrevistei o Coronel Tran, ele disse, nós garantimos, inclusive, clássico com 2 torcidas. Nós garantimos segurança. Então agora não adianta falar amando de alguém, pensando bem não, tá tudo errado. O governo do estado é o grande culpado, por isso que está acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo punido e o Palmeiras também, de certa forma. Então ontem eu dei um cacete na CBF, mas hoje eu preciso retirar. Ela é coparticipante, ela erra muito. É uma delícia bater CBF, Conmebol, federações, é uma delícia. Mas nesse caso é o governo do estado. O Cruzeiro está sendo Mas é o governo ou é a polícia, visivelmente... Hein? É o governo ou é a polícia? Eu sei que está no guarda-chuva. A polícia é um produto do governo. Eu sei que a polícia está no guarda-chuva do governo. Não, a polícia é submetida às ordens do governo. Então nós podemos dizer que o governo e a polícia se borraram para esse jogo. Cara, a questão é a seguinte, a polícia na prática, eu acabei de dizer aqui, em várias entrevistas que fiz com o Coronel Tran, ele me garantiu que até clássico com 2 torcidas, eles garantem a segurança. A ordem parte de cima. Então a ordem partiu de cima. Essa amarelada de todos os órgãos, por isso que eu falei, a falência múltipla dos órgãos envolvidos, ela se deu porque partiu lá de cima do governo. Então, o senhor Matheus Simões se meteu nessa história, prometeu que não pôde cumprir no jogo do Atlético contra o Flamengo, e agora se meteu de novo e deu no que deu,
para esse jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo muito prejudicado e punido por algo, aliás, que algo. O Cruzeiro fez o quê para ser punido? O Cruzeiro fez o quê? Nós estamos falando de um estádio que recebeu o clássico com 2 torcidas por décadas, de um estádio, o Valu lembrou aqui muito bem, que recebeu uma decisão de Supercopa de Palmeiras e São Paulo, 2 arquirrivais aqui nessa cidade. Mineirão a polícia dividido. garantiu segurança. Eles estiveram aqui, torcida organizada, torcida comum, lotaram bares, hotéis, a cidade virou. E aí? Teve uma pedrada no ônibus, não sei, no ônibus do São Paulo, acho que teve uma pedrada, não me lembro. Teve uma pedrada. Os incidentes vão acontecer. Daí agora, nós aqui do estado de Minas Gerais. E aí, quando eu fazia o Brasil Gente, aí eu tinha que falar isso quase todos os dias, né? De termos uma polícia altamente preparada, mas ela é submetida às ordens que vêm de cima. E é óbvio que isso partiu lá de cima para baixo. Valu, eu sinceramente me sinto uma figura envergonhada me deparando com essa situação aí. Boa tarde para você, HG, para os nossos amigos, telespectadores. Mas assim, dizer o quê, né? Acho que o ideal, talvez, na cabeça de algumas pessoas aqui dentro de Belo Horizonte, é que o Cruzeiro, de preferência, mande seus jogos a partir do ano que vem fora do estado. Acho que seria o ideal para não atrapalhar, né? Para não mobilizar nenhum tipo de serviço no entorno dos jogos do Cruzeiro. Eu só tinha uma dúvida que foi respondida agora há pouco com mais uma nota do Cruzeiro, do porquê que o Cruzeiro não havia ido até o STJD, mas a nota está falando que o Cruzeiro, entre outras instâncias, além do governo do estado, além da CBF, além da Federação Mineira, também foi ao STJD. Então, assim, pelo menos nesse caso, entendo que o Cruzeiro foi dentro da esfera esportiva e além dela, até onde poderia ir. E é isso, Cruzeiro, esse episódio tem que ficar marcado. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro não pode se esquecer de tudo que está se envolvendo e principalmente as pessoas que estão dentro do Cruzeiro, né? Me causa até uma certa dose de humor quando o Cruzeiro também vai à Federação Mineira pleitear algo, né? A Federação Mineira que em 2022 os torcedores fizeram uma rápida se recapitular um pouquinho, vai lembrar dos horários, né, que a Federação Mineira colocou os jogos do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro. Então é isso, que o Cruzeiro se lembre de todos os envolvidos e que lá dentro do Cruzeiro entendam que fazer política e fazer a diplomacia é muito bom, mas quando vem na direção contrária. O Cruzeiro é diplomata da porta da toca da Raposa 2 para fora. E isso não acontece. Eu não estou falando de benefícios, tá, pessoal? Eu estou falando de reciprocidade na diplomacia. HG. Pois não, Brunão. Boa tarde, pessoal. Eu acho interessante porque a CBF fala, porque não pode, porque é injusto. Só que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro, quando teve aquela confusão lá no Paraná, na Vila Capanema, a torcida do Cruzeiro foi proibida de ir em jogos como visitante no campeonato seguinte. Então, quem cometeu a atrocidade, quem fez a emboscada, foi a torcida do Palmeiras. Ah, mas é o Palmeiras. Como a HG disse aqui ontem, a Leila não sai da sede da CBF. Então por que não pode tirar a torcida do Palmeiras do estádio? Tudo bem, não são todos os torcedores. São os organizados. E a gente sabe, gente, que quem viaja enormes distâncias para acompanhar os times são as torcidas organizadas. Então, o Cruzeiro tem que se posicionar com mais veemência, porque quando é com o Cruzeiro, eles tiram a torcida do Cruzeiro e joga de portão fechado. Agora com o Palmeiras, não, torcida do Palmeiras não pode, então não pode ninguém. Então o Cruzeiro tem que parar com isso e se posicionar de uma forma mais dura, porque senão ele vai continuar sendo prejudicado. Olha, Everton, boa tarde para você, para a família Bandeirante, todos os nossos amigos aqui. Tem uma coisa que eu falo desde que eu cheguei aqui em Minas, um sentimento que eu tenho é a falta de representação que tanto o Cruzeiro quanto o Galo tem junto à CBF. E essa representação é necessária, porque se você não tiver, só você não vai ter. E vai ser sempre no seu. E eu sinto muito isso por aqui. Muita gente fala que aqui em Minas tem o alimento de nós contra eles. Eu, vivendo Minas Gerais hoje, eu vejo que são eles contra nós. De verdade. Eu entendo o seu ponto. Hoje teve uma coletiva da PM em que a PM falou que passou para a CBF desde o início que teria as condições. E aí, para mim, é ficar numa de quem tá falando a verdade. E entre a polícia de Minas e a CBF, desculpa, eu tô do lado da polícia. Eu não vou estar do lado da CBF. Não vou estar.
de quem Na questão de lado, você está só gosta tanto invertendo, do Edinaldo. você tá só invertendo as ordens. O Cruzeiro começou a ser prejudicado, você pode ter a leitura que você quiser, mas você está só invertendo. O Cruzeiro começou a ser prejudicado de Belo Horizonte para o Rio e depois do Sim. Rio para Belo Horizonte. Começou aqui. Porque a CBF recebe um ofício emitido pelo Ministério Público de Minas Gerais e pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Você pode ter a leitura que você quiser. Eu vou mas com o você, Cruzeiro... eu vou com você. Você falou o contrário. Não, do que não, eu não, tô eu vou com dizendo. o valor. O Ministério Público de São Paulo, em 2019, enviou um ofício para a CBF pedindo que o Flamengo não enfrentasse os times da capital em jogos lá com torcida. Palmeiras e Flamengo, primeiro turno do Brasileirão de 2019, torcida dividida. Torcida do Palmeiras e do Flamengo no Maracanã. No segundo turno, apenas torcedores do Palmeiras. Então, seguindo o valor, o Ministério Público de São Paulo, paralelo com o Ministério Seguindo o valor, Público... não. Seguindo o Não, acontecimento seguindo o que você falou, seguindo o que você falou. Não, é porque Não, é o fato. Sim, sim, é só sim, isso, sim, é um sim. fato. Não, eu tô com você, Valor, não tô contra você. O Não, Ministério... você pode estar Ele não contra. gosta Sem de problema. você, tá Não, claro. eu sei, mas tá tudo bem. O Ministério Público de Minas fez o que o Ministério Público de São Paulo fez em 19. Em 19 a CBF abaixou a cabeça e o Palmeiras jogou sem o Flamengo lá. Jogou sem o Flamengo lá, tendo jogado no primeiro turno o Palmeiras no Rio. Hoje, o Ministério Público de Minas faz rigorosamente o mesmo movimento que o Ministério Público de São Paulo fez e a CBF, ao invés de abaixar a cabeça, manda o Cruzeiro jogar sem torcida. Então o problema é a camisa. O problema é o DDD. O problema é que não é um time de São Paulo pedindo. É um Também. time de Minas Gerais. Também é isso. A responsável é a CBF, que assina embaixo tudo Não, que a não, senhora não, Leandro não, Pereira não, quer. não é não. Também é Não isso. é não. É sim. Não Também é não. Porque se A fosse o CBF contrário, a gente ia jogar sem torcida senhor. lá. Também Essa é a não, verdade. senhor. Mas não é só isso, não. Não Você tem tá que se- inverter as coisas, não. Você tá deixando o a coisa mais responsável por essa trozoba é o governo do estado de Minas Gerais. Discordo. É o governo do estado de Minas Gerais. Não tem outro. A ordem vem de cima para baixo. A polícia é submetida ao que vem lá do governo. Então, pera lá. E ontem eu fiz contato com 2 promotores. O primeiro, muito cortês, generoso, me falou, olha, eu preciso que você ligue pro fulano de tal. Me deu o segundo telefone. Eu fiz contato com o cara. O cara cagou, o promotor que eu fiz contato, ele cagou pra minha pergunta. Eu só queria um esclarecimento, cara. Virava, não emitimos, não sei o quê. Isso eu tô cansado de saber, irmão. Então aí depois eu falei, ok, obrigado, eu já fico pistola, porque esses caras também tem uns aí que se acham com o rei na barriga, sabe? E ninguém explica nada, e um jogo de empurra do cacete, uma hora um fala uma coisa, outra hora o outro fala uma outra coisa, o Cruzeiro ficou no meio de tudo isso, calado, e só se posicionou agora há pouco por causa da pressão que está acontecendo, principalmente na mídia e nas redes sociais. Senão também estaria tranquilo, porque a impressão que eu tive... E falei agora com o Eduardo aqui, é que o Cruzeiro estava muito à vontade. Porque o Cruzeiro com os desfalques vai pegar um time que está brigando ainda pelo título, que é muito melhor, que é favorito a ganhar esse jogo. Não estou dizendo que vai, mas que é favorito. Então parece que o Cruzeiro estava muito à vontade. Mas pelo menos se a gente perder, não vai ter ninguém ali mandando ninguém plantar bambu, sabe, depois do jogo. E aí agora, não, estamos incomodando. Então tudo bem, mas isso que o Prê falou aqui agora, eu falei aqui ontem, sobre a importância da representatividade junto aos órgãos, e não é só envolvidos diretamente com o futebol, não, a todos, tem que ter. Ai, você está querendo que tenha um lobista? Eu estou falando de representação, de representatividade. O Pedro é dono do Cruzeiro, é um multibilionário. Esse cara, ou ele ou alguém dele, precisa chegar e se impor. E a mesma coisa vale para o Atlético, porque aqui nós estamos diante de uns caras que só olham para o futebol. O que acontece fora do futebol, eles desconsideram. E o trabalho feito nos bastidores tem muita importância. Tem muita importância. Isso que o Bruno falou aqui, a Leila não sai da sede da CBF. Ah, o Palmeiras é favorecido porque o árbitro rouba. Não estou dizendo isso. Mas ela se impõe. Impõe pressão. Ela impõe se pressão, impõe. HG. E nós aqui, lamentavelmente, não temos ninguém que faz isso. HG. Nem pelo Atlético e muito menos pelo Cruzeiro. Lamentavelmente. E você falou da questão do governo do Estado, né? E, gente, tudo isso foi muito estranho. Primeiro, os posicionamentos saindo meia-noite, 10h30 da noite, tudo de noite, nada no horário comercial. A AGE, junto com a promotoria, cometeu um erro básico. Terceiro período do curso de Direito, quando começa a estudar processo, você estuda a competência. E, gente, me desculpa, mas é difícil acreditar que o advogado-geral do Estado, que litiga todos os dias os processos do Estado de Minas Gerais, são todos nas varas da Fazenda Pública e autarquias. É difícil acreditar que ele errou assim, me enganei, marquei errado no PJE. Ele faz isso todo dia, gente. A lei orgânica, a lei de organização judiciária de Minas Gerais, ela
define que os processos em que o Estado intervém como autor ou como réu são julgados nas comarcas que tem pelas varas da Fazenda Pública. E eles foram distribuir uma ação que o Estado era parte na Justiça Comum, na vara civil. Então, que inclusive se posicionou como incompetente para julgar o caso. Declarou incompetência, porque ela realmente não tem a competência. A competência é das varas de Fazenda Pública. E assim, é um erro muito básico, gente. Não, digamos assim, eles são o alto escalão da advocacia. Eles são concursados, ganham altos salários, trabalham bastante. E isso é básico, isso eles tinham que saber, eles têm que saber. A competência para julgar os processos do Estado é da vara de Fazenda Pública. E aí vai para a juíza. A juíza tirou dela e falou, não, eu sou incompetente. Pelo Código de Processo Civil, o juiz incompetente, ele pode decidir questões urgentes. E a decisão dele, ainda que ele seja absolutamente muita gente incompetente, no caso. Ela vale até que o juiz competente se manifeste de novo. Ou para validar aquela decisão, ou para revogar. Ela podia ter virado e falado, não, eu vou deferir essa liminar. Remeteu para o juízo competente da vara da Fazenda Pública. Chegou lá, 10h30 da noite, porque eu fiquei ontem acompanhando, fiquei dando F5 no PJE. 10h30 da noite saiu a decisão. Ele falou, olha, estou negando a liminar. Por quê? Porque pelo conjunto probatório aqui não tem a probabilidade de que esse pedido seja correto e por quê? Vai descumprir a Lei Geral do Esporte, porque não vai ter o prazo legal para comercialização dos ingressos. Então, por isso, eu estou negando a liminar, a gente vai debater o mérito do processo lá para frente. Então, o timing, o ajuizamento da ação civil pública muito em cima, o conjunto probatório da ação civil pública, eu tive acesso aos autos fraco, o acervo probatório fraco. Tudo isso leva a crer que o Estado, em seus entes, polícia, Advocacia Geral do Estado, Ministério Público, o vice-governador do Estado, queriam era realmente que o estádio fosse fechado para o público amanhã. Só rapidamente aqui, pegando uma carona no que você está dizendo, ou seja, o Estado, a Justiça do Estado se ocupou de se meter onde não deveria num momento como esse. Recentemente eu tive um problema que eu queria levar para a Justiça. Aí, conversando com o Cássio da KTO, que é o CEO da KTO no Brasil, ele me disse assim, Everton, não vai não. A Justiça vai se ocupar de resolver um problema para você que você pode resolver com um telefonema. Então, sabe, não entrega, tem tanta coisa importante, cara, para a Justiça resolver, de fundamental importância, tem tanta gente morrendo aí precisando de um medicamento, aguardando o posicionamento da Justiça. Você vai lá por causa de um negócio desse tamanho, não vai não. Aí eu falei, pensando bem, eu não vou não. Você vai falar daqui a pouco, mas agora fale conosco. Antes da gente falar do jogo, sobre o Palmeiras, sobre o Cruzeiro e Palmeiras, só te ouvir, por favor. Não, é que o Brunão foi muito técnico, explicou muito bem, deixou muito claro o que aconteceu, mas a grande verdade é que é um show de incompetência, né? Aqui se julga incompetente para julgar aquilo. Na verdade, são incompetentes mesmo. Não porque eles não têm capacidade ou não podem julgar tal coisa. É que são todos incompetentes. Todos que se envolveram nisso. Da CBF ao governo do Estado de Minas Gerais, todos incompetentes. Todos. E, cara, teve gente se borrando para garantir a segurança de uma torcida no estádio. Olha, sinceramente, o que aconteceu nesse jogo é um absurdo. Absurdo. Um absurdo completo. O torcedor cruzeirense não merece isso. O torcedor, o cara que é cidadão, o cara que está aqui o tempo inteiro, ele não merece isso. E aí, a gente olha para essa situação e fica pensando, velho, bicho, por que cargas d'água o Cruzeiro foi punido de uma coisa que ele não cometeu? Eu tenho a resposta. De uma coisa que sua torcida não cometeu. Eu tenho a resposta. Por isso que eu falo que é um monte de incompetente. Se você tem a resposta, por favor, nos diga, porque eu não acho que exista. Má vontade com o Cruzeiro. Não Mas tem. também acho se alguém que conseguir explicar outra coisa que seja isso, vai falar assim, tá com síndrome de perseguição. Então, não, mas não acho que seja síndrome de perseguição. Do Estado, da CBF, do governo, das federações envolvidas, tudo. É uma perseguição. Sinceramente, se alguém coloca cor de camisa à frente do que é certo, me desculpa.
Essa pessoa não tem capacidade eu alguma acho que para tá muito, trabalhar em lugar nenhum. Acho que está muito linkada ao fato de que ninguém quer ter responsabilidade. Ninguém quer ter responsabilidade. Tá todo É mundo mais se cômodo. borrando, então. Não, é mais cômodo você deixar do jeito que está, num jogo desse tamanho sem torcida, é mais cômodo do que você Mas foi o disponibilizar. Ministério Público que recomendou, disponibilizar. Pois tá se isentando de é, isso que eu responsabilidade. tô te dizendo. Poderia ter deixado rolar, então para mim não é Só falta que é o de querer- de seguinte, meu questão irmão, de querer assumir. vai disponibilizar um efetivo altíssimo, aí você espalha todo mundo, o trabalho é muito árduo, o trabalho é muito complicado, o trabalho é muito, muito complicado mesmo de ser feito e tal. Então parece que ninguém tá afim. Vai chegando no final de ano, sabe? As repartições já começam. Ontem eu precisava de fazer um documento, mandar para um cartório lá de São Paulo, o cara do banco falou comigo assim, não. Larga. Por quê? Dia 20 agora para tudo, irmão. Esquece. Os caras vão te devolver só lá em janeiro do ano. Se bobear até fevereiro do ano. Aí você vai, sabe? Então, junta a má vontade, junta a preguiça, junta a incompetência, sabe? E aí o resultado é isso aí. O resultado é isso aí. Um Cruzeiro e Palmeiras, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro buscando vaga Libertadores, Palmeiras brigando pelo título da competição. Você tem um E é mais uma arma o Palmeiras. vazio. Parabéns. Mais uma arma que o Palmeiras ganha para brigar pelo título. É sim, Everton. Falando nisso, Palmeiras é